Afinal, o seguro cobre enchente? Antes de responder a essa dúvida, você sabe a diferença entre inundação, alagamento e a enchente? Elas não significam a mesma coisa para as seguradoras e é importante você saber disso. Salve motorista! Explicando melhor, as enchentes acontecem quando os rios chegam ao limite, pouco antes de transbordar. A principal causa das enchentes é a combinação de fortes chuvas com a má drenagem da água causado por bueiros com muito lixo acumulado ou pela falta da construção desse sistema, por exemplo. Essa situação pode durar por alguns dias, mesmo após a chuva ter passado. E mesmo que a enchente não cause riscos maiores aos veículos e casas, os seguros consideram esse evento como sinônimo de inundação, sendo comum encontrar este termo nas apólices. O seguro cobrirá os danos causados pela enchente quando for constatado que não era possível evitar a situação, como no caso de um alagamento no momento em que um carro estava estacionado no local. A indenização acontece em casos de perda total e outros danos causados na parte mecânica, elétrica e funilaria, além de oferecer a higienização completa para o bom funcionamento do veículo. Falando das inundações, elas resultam do transbordamento de rios e mares e podem acontecer de forma muito rápida, causando enxurradas e alcançando vários metros de altura. Por ser um fenômeno comum em nosso país, todos os seguros de cobertura ampla ou compreensiva indenizam danos causados pela natureza, como as inundações, queda de árvores, chuva de granizo, entre outros. Porém, para casos de danos por água salgada, ondas e aumento do nível do mar, não existe cobertura de nenhum seguro. Já os alagamentos são pontos específicos de acúmulo de água, causados principalmente por asfalto com desnível e buracos na via. O alagamento pode danificar desde o assoalho do veículo até a parte elétrica, dependendo do nível da água. A orientação é estar sempre atento aos trajetos para desviar ou recuar diante dessa situação. Só haverá indenização se o alagamento ocorrer com o carro parado ou no caso de uma cheia muito rápida, em que não seja possível deslocar-se. Se for identificado que o condutor causou a situação de risco, ao forçar a passagem, perderá o direito à cobertura do seguro. Voltando para o título do vídeo, o tipo de seguro alto que cobre enchentes é chamado de cobertura em desastres naturais. Antes de fechar o contrato, é importante ler as cláusulas para confirmar que o seu seguro inclui essa garantia. Algumas seguradoras oferecem a cobertura inclusa no plano básico de proteção. Porém, essa condição não é obrigatória e, em alguns casos, o motorista precisará contratar o plano à parte. O tipo de seguro mais indicado para garantia contra enchentes é o compreensivo, que abrange a proteção para diversos tipos de sinistros e, por conta disso, acaba sendo mais caro. Bom, mas para você não precisar usar o seguro de fato, existem algumas dicas a serem seguidas. E a primeira é: se você for surpreendido por uma enchente, a primeira atitude é sempre manter a calma, motorista. Procure sempre desviar do trajeto ou dirigir em locais mais altos. Se isso não for possível, alguns cuidados básicos podem evitar danos maiores. Outra dica importante é observar o porte dos veículos à sua frente que estão trafegando pelo alagamento. Assim você consegue ter uma melhor noção se dá ou não para passar. Caso o nível da água esteja atingindo a metade dos pneus, já é um sinal vermelho que indica que você não deve tentar atravessar, muito menos dar partida com o carro sobre a cheia. Nessa situação, desligue o ar-condicionado e outros componentes elétricos menos importantes. É fundamental manter o veículo em primeira marcha e atravessar lentamente, para evitar ondas e entrada de água no escapamento. Para carros automáticos, a dica é manter a marcha reduzida em L, com a aceleração constante. Contratar um seguro alto é importantíssimo para preservar o veículo. Felizmente, existem inúmeras seguradoras que oferecem planos e preços variados, entregando mais facilidade ao condutor. Se você quiser saber mais detalhes sobre como funciona a cobertura de enchente e se o seu seguro oferece essa opção, vou deixar aqui abaixo o link para o nosso blog com o tema completo. Lembre-se, motorista, que é preciso fazer a sua parte. Na dúvida entre arriscar e manter-se seguro, é sempre melhor optar pela segurança. Por isso, pense duas vezes antes de agir para não ter prejuízos maiores. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, obrigada!